Muito boa noite, bem-vindos. Nós estamos hoje continuando o nosso bate-papo, sempre às 20 horas, sobre esse livro aqui, do Jim Kovy, Empresas Feitas para Vencer. Um best-seller que vale a pena você investir o tempo para ler, degustar e, inclusive, colocar em prática. E apesar, de o tema parecer um tema difícil, é um livro muito gostoso de ler, porque o Jim Kovy, ele é muito prático. Inclusive, eu não sei se você teve essa percepção, os livros americanos, como esse, o de vários outros autores, eles trazem muitos exemplos diários. Eles trazem muito o contexto prático do dia a dia americano. Então, por isso que os livros americanos, eles trazem esse conceito de praticidade. Isso, praticidade. Então, hoje eu quero trabalhar aqui com você justamente a continuação deste tema, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para os seus negócios. Então, seja bem-vindo, uma ótima noite e vamos iniciar essa jornada. Então, primeira coisa, eu quero falar sobre o Jim Kovy. Quem é o Jim Kovy? Jim Kovy é um dos mais respeitados pensadores no mundo empresarial da atualidade. Inclusive, ele foi considerado o sucessor de Peter Drucker. Quem é o Peter Drucker? É o Papa da administração. Vocês que fizeram marketing, administração, relações públicas, vocês leram muitos livros do Peter Drucker, que ele é o Papa, ele é o Master, Ele é um dos maiores especialistas em administração. E Jim Kovy foi considerado o substituto, o sucessor de Peter Drucker. Então, vai fazer muito sentido esse nosso bate-papo. Por quê? Porque milhões de pessoas já leram os seus livros. O Jim Kovy, ele lançou 4 livros extraordinários e eles vendeu, isso está registrado, mais de 3,5 milhões de cópias que foram vendidas em 29 idiomas. Inclusive estão na lista dos best-sellers. Então, esse livro vai fazer muito sentido para a sua empresa, para o seu negócio. E hoje nosso tema é sobre a liderança nível 5, que ele discursa profundamente no seu livro Empresas Feitas para Vencer. Vale a pena, muito a pena, você continuar acompanhando esse bate-papo. Boa noite a todos. Sandra, bem-vinda. Um abraço para você. Para minha esposa que está aí também, boa noite, um abraço, tudo de bom. Vamos lá então? Então nós vamos começar esse bate-papo e a minha prima aí tem algumas farmácias lá no Nordeste, E aí a última vez que eu fui de férias, a gente foi na Paraíba, foi em Maceió, foi em Porto de Galinhas, foi maravilhoso e trocamos muitas ideias relacionadas à gestão de pessoas, liderança e empresa. Então, que legal que vocês estão aqui na live, nesse bate-papo. Então, vamos iniciar aqui esse bate-papo
E uma coisa muito importante é que um dos elementos que fazem com que uma empresa deixe de ser boa para ser excelente é a liderança. Então, a empresa que deixa de ser boa para ser excelente tem a ver com a liderança. A liderança faz todo sentido no desenvolvimento e na permanência da empresa, escalando e escalonando o seu negócio no mercado. Então, a sua empresa pode ser boa, pode estar boa, mas a excelência vai depender de liderança. Então, hoje eu quero bater um papo com você aqui, muito profundo, baseado em um dos maiores especialistas na área de administração empresarial do mundo. A maioria dos empreendedores já leram ou indicaram esse livro aqui. Então você vai ouvir aqui dicas extraordinárias que podem fazer todo sentido e dar um norte. Perceba que, na opinião do Jim Cole, a empresa boa é um nível, a empresa excelente é outro nível. Nós temos várias empresas boas, mas se você quiser ter um diferencial, você vai precisar tratar, observar a questão da liderança. A liderança vai fazer todo o sentido nesse processo de evolução, nesse processo de escalonar o seu negócio. Então, eu quero trazer para você aqui o primeiro princípio, né, que o Jim Cole ele fala sobre 5 níveis de liderança. Boa noite, doutor, bem-vindo. Um abraço. 5 níveis de liderança. Eu quero que você compartilhe esse bate-papo, porque vai fazer muito sentido o que eu vou falar para você aqui agora. Que esse grande especialista que foi considerado o substituto do Peter Drucker, que é o Papa da administração. Então, o que eu vou falar para você aqui não é um achismo, é ciência, é pesquisas presenciais de muitos anos. Por isso que eu estou dizendo para você compartilhar essa live para que outras pessoas consigam esse acesso. Então, são 5 níveis de liderança que ele trata neste livro. O primeiro nível de liderança é o nível do líder altamente capacitado. É o líder que tem muito conhecimento, talento e técnica. Sabe aquela pessoa recém-formada que vem com todo aquele know-how, com toda aquele peso, aquela estrutura da faculdade? Aquela pessoa que olha a empresa, o negócio, as pessoas como um desenvolvimento da habilidade cognitiva que ele tem. Esse é o primeiro nível. Ele está falando de empresas boas e empresas excelentes. Empresas boas que não permanecem no mercado, isso não significa que não tenha lucratividade, porém ele fala, gente, tá chovendo aqui, deixa eu só fechar aqui a minha janela, só um pouquinho. A gente está numa época de muita chuva aqui no sul. Então, ele está tratando e falando de uma empresa excelente. Então ele diz, uma empresa boa
tem um líder altamente capacitado, com um currículo invejável, ok, muito bom, mas não alcança a necessidade que uma empresa que vence ou uma empresa excelente precisa. Ok, mas faz parte da necessidade empresarial, conhecimento técnico, talento, isso é muito bom, mas esse é o primeiro nível. O segundo nível é colaborador de equipe. São pessoas que, além de ter conhecimento técnico, têm uma habilidade de lidar com pessoa, têm uma habilidade de conduzir, de se relacionar. É o que nós aprendemos na inteligência emocional do Daniel Goleman, né? Que ele fala sobre isso, que uma das capacidades da gestão da inteligência emocional é a habilidade social, é a capacidade de lidar com as diferenças. Então, o segundo nível de liderança, o Jim Cole diz que, além da capacidade técnica, além do talento, além do conhecimento, é importante, o líder do nível 2, ele desenvolve a capacidade de se relacionar, a capacidade social de influenciar, de lidar com a sua equipe. Capacidade incrível que alguns líderes têm de influenciar as pessoas. E aí ele muda de nível, ele diz: o nível do conhecimento, do talento, da técnica é importante, mas se tiver a habilidade social e a capacidade de influenciar, você salta de nível, você amplia a sua capacidade de liderança. E aí ele vem com um terceiro nível de liderança, que é o gerente competente. Sabe aquela pessoa que tem uma capacidade linear, profunda, de organizar e criar processos? Pessoas que têm capacidade de criar e organizar processos. Sabe aquela pessoa que tem uma tenacidade incrível de organizar, de criar processos para ampliar a capacidade da empresa de fluir? O André está falando, né? O André que inclusive pediu a indicação desse livro para mim, né? Ele diz: boa noite, querido, esse livro é muito bom, indicado, né, pela minha mentoria, que a gente visitou a farmácia deles, né? E aí a gente conversou um pouco sobre o que eu estou conversando com vocês hoje aqui, e o André colocou em prática e deu resultado. Ótimo, agora ele está lendo o livro. Então, terceiro nível de liderança é o gerente competente, é aquela capacidade de organizar e de criar processos. Então vamos lá, líder nível 1, competência, habilidade, conhecimento. Nível 2, capacidade de influenciar e habilidade social. Nível 3, capacidade de organizar e criar processos. Porque uma empresa que não cria processos, ela é desorganizada. Não adianta o líder ser muito bom, ter uma habilidade incrível em influenciar e lidar com pessoas, mas não criar processos na sua empresa. Não organizar a sua empresa, não estruturar a empresa. Também não adianta ter muito conhecimento, muita habilidade, muito talento e também não ter capacidade de lidar com pessoas. Por isso que o Jim Cole, ele trata esses 5 níveis de liderança como estágios para se alcançar a excelência. Então o nível 4 é o líder eficaz. É a capacidade de comandar, de dar direção, de mobilizar, de transformar um grupo. Sabe aquele líder missão dada, missão cumprida? Sabe aquele líder prático? Diferente do líder do terceiro nível, que é organizador e cria processos. Ele é o líder prático, o líder que faz acontecer, que dá a direção, que comanda. Sabe aquele líder que tem que fazer, independente do que precisar sacrificar? Pois é, o líder no nível 4, ele é o líder eficaz,
vamos fazer acontecer. Então, o primeiro nível, conhecimento, técnica e talento. Segundo nível, capacidade de se relacionar, habilidade social, conforme diz Daniel Goleman. Terceiro nível, organização de processo. Quarto nível, tem que fazer. E você vai ver aqui mais adiante que dentro desse processo do nível 4, o Jim Cole ele fala que as pessoas que forem trabalhar e entrar no processo, no propósito da sua empresa, eles precisam saber para onde estão indo. Eles precisam definir pessoas, ele chama isso de pessoas certas no lugar certo. Então, a liderança do nível 4, ele trata já nesse nível de fazer o que tem que ser feito. Tem que demitir? Vamos demitir. Ah, mas é o meu primo. Ah, mas é meu irmão. Ah, mas é o meu pai. Se não estiver dando resultado, o líder de nível 4, ele convida para se retirar desse barco. Por quê? Porque essa pessoa está remando o contrário. Porque a empresa, queridos, eu falei ontem, ela é uma pessoa. Se você não cuidar da empresa, a empresa não vai cuidar de você. Só que muitas vezes a gente está mais preocupado com as nossas necessidades, com os nossos interesses pessoais do que os da empresa. Então é interessante quando o líder entende que as atitudes dele não tem a ver com ele, tem a ver com a empresa. Porque esse empreendedor, ele só vai existir e permanecer no mercado se a empresa estiver produzindo. E para a empresa produzir, esses 4 níveis de liderança precisam ser ativados. E aí ele chega no ápice de uma empresa que não é apenas boa, mas excelente. E esse cara, ele é mentor das maiores cabeças, dos maiores empresários do mundo. E é isso que os caras pagam milhões para ele ensinar. E aí tem que fazer o quê? Ressignificar, mudar, se atualizar, para que as coisas comecem a acontecer. Não adianta só ouvir, né? Quem colocou em prática fez a empresa explodir. Então, agora o líder nível 5, que é das empresas excelentes, ele tem uma humildade pessoal. Gente, a gente precisa entender o que é humildade. Humildade não é pobreza, humildade não é você se anular, humildade não é você se sentir menor do que os outros. Não, isso aí não é humildade. Isso aí é falta de alto amor e baixo autoestima, é diferente. Por quê? Da onde vem a palavra humus? A palavra humildade vem da palavra humus. Humus, a origem, a etimologia da palavra humus é terra. Por isso que Jesus ensina, e os apóstolos também, para que nós desenvolvamos a humildade. O que é humildade? É a capacidade que eu tenho de entender que eu sou igual aos demais. Por quê? Se todos foram criados da terra, se todos foram criados do pó, ninguém é melhor do que ninguém, porque todos são pó. Então a expressão humildade traz esse conceito de que você não é melhor do que ninguém. Eu estava na mentoria hoje lá no escritório de advocacia do Dr. Jacques, que está aqui na live, e nós falamos isso, né? Nós comentamos justamente isso. E o que eu falei lá? Eu disse o seguinte: eu tenho muito pouco conhecimento de direito, mas o Dr. Jackson, ele é um cara expert nessa área. É um cara que viajou o mundo. É um cara que tem mestrado na área dele. Ele é muito inteligente, mas quem está dando mentoria lá no escritório dele sou eu, que não tenho conhecimento de direito, mas tenho conhecimento de desenvolvimento humano. Então quem é maior? Eu ou o Dr. Jackson? Né? Não tem maior. Por quê? Escute aqui o que Deus fala. Deus fala que nós somos reis e sacerdotes. Jesus diz que,
pelo seu sangue, ele nos comprou e nos fez reis e sacerdote para Deus. Nos comprou e nos fez reis e sacerdote para Deus. Ou seja, se nós somos reis e sacerdotes, todos reinamos. Porém, presta atenção no que eu vou dizer para você, porque isso é uma lei dos relacionamentos. Você precisa entender uma coisa: você nem precisa ser maior do que o outro, mas também não precisa ser menor. Porque se o outro reina numa área, você reina na sua área. Consegue entender isso? Todos são reis, só que reis em áreas diversas. É isso que a gente precisa pegar. Então, quando o Deacon ele fala sobre humildade, ele fala dessa capacidade de olhar para o chão de fábrica, de olhar para o atendente, de olhar para a senhorinha da limpeza, de olhar para o porteiro, de olhar para o segurança e entender que nós somos iguais. Nós viemos da terra, humus, todos nós somos humus, todos nós somos terra. Ou seja, ninguém é melhor do que ninguém. Então, eu acho incrível, porque Jesus, o Filho de Deus, veio nessa terra. Mas a Bíblia diz que ele comia com os pecadores, né? Ele é chamado de comelão e beberrão. Porque Jesus entendia que apesar de ser Filho de Deus, que apesar de ser um enviado, ele também era homem. E ele olhava para os demais com humildade. Então ele dormia aonde os discípulos dormiam, comia os que os discípulos comiam. Então o Deacon diz assim, se você quiser impactar a sua empresa, se você quiser mudar o aspecto organizacional e o aspecto de gestão da sua empresa, você precisa aplicar a humildade, entender que no seu negócio todos são iguais. Claro que tem um respeito à hierarquia, mesmo você sendo maior, você precisa entender que da tua área você é o maior, mas na área daquela pessoa ela sabe mais do que você, ou seja, ninguém é melhor do que ninguém. Porém, ele diz que além da humildade pessoal, porque a humildade pessoal, ela não é suficiente para você liderar, porque às vezes pela sua humildade as pessoas manipulam essa virtude e usurpam a sua capacidade produtiva. Então, ele fala que a humildade é algo muito importante, mas junto com a humildade, ele fala da força de vontade e a ambição. As pessoas acham que a ambição é algo negativo. A ambição só é negativa quando você usurpa o direito do outro. Dr. Jacques, ele sabe muito bem disso, que no direito, né, o seu direito termina quando começa o direito do outro. Então, quando essa ambição ela prejudica o próximo, ela é negativa. Mas quando a ambição é em prol do crescimento, desenvolvimento, ampliação do seu negócio, faz todo sentido. Você sabia que Jesus tinha ambição? Você sabia que a mensagem de Jesus não era para uma pessoa, para uma região? Era para o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus chama os colaboradores dele, que eram os discípulos, ele diz, ide a Jerusalém, que era o aspecto regional, né, da expansão da sua organização. Depois ele diz Jerusalém, Samaria, que era uma região mais ampliada, uma macro região. E ele diz até os confins da terra. Jesus era ambicioso ou não era? Quando Jesus veio implantar o reino de Deus, ele não veio implantar regionalmente, ele tinha um desejo ampliado de expandir a sua mensagem. Então, o que é um líder nível 5? É um líder que é humilde,
mas ao mesmo tempo tem uma ambição e ele vai fazer o que tem de ser feito. Ele canaliza o seu ego em prol do comum crescimento da corporação. É o que esse cara aqui, ó, que não é cristão, mas é um cara que é considerado um dos maiores players do mercado de administração de empresas. É esse cara que ensina que se você, e ele fez laboratório, se você quiser fazer a sua empresa romper, você precisa buscar tornar-se um líder de nível 5, que é um misto de humildade. Sabe aquele cara que dá bom dia para o porteiro, mas também dá bom dia para o presidente da República? Você vai conhecer muito bem uma pessoa, se ela é humilde ou não, quando ela trata a senhorinha da limpeza e quando ele trata o seu diretor. Quando ele trata o coletor, né? Coletor do lixo, né? E como ele trata o bilionário que mora ao seu lado. Você vai descobrir se a pessoa é humilde nesse exato momento, como ele trata as pessoas, se ele é seletivo no tratamento. Mas se ele consegue dar bom dia para o porteiro e bom dia para o morador do prédio que é da cobertura, você vai perceber a humildade, porque ele entende na sua mente que, apesar de ser muito rico, muito poderoso, ele vai para o mesmo lugar, ele tem o mesmo destino. Então, você precisa entender que o líder de nível 5, ele é um misto de humildade e ambição. Ambição no sentido de força de vontade, de querer fazer a coisa acontecer. Porque às vezes você é humilde, mas não é ambicioso, aí o seu negócio não flui, não acontece. Às vezes você é ambicioso, mas não é humilde, aí você patina nos negócios. Então, nem ser apenas ambicioso, nem apenas humilde. Essa dualidade de gestão vai fazer você um líder de nível 5, segundo Jim Cole. Agora, eu quero resumir para você aqui, a gente já conversou sobre os 5 níveis de liderança, mas eu quero resumir agora, para a gente entrar em outro aspecto da liderança, o que é um líder de nível 5. O que é o nível 5? Para Collins, para Cole, né, o doutor Jacques, ele é fera no inglês, né? Provavelmente, doutor, a minha expressão não está sendo tão correta, vai me corrigindo aí. Para Cole, essa liderança deve ser baseada em tomadas de decisão corajosas. Essa liderança deve ser baseada em tomadas de decisões corajosas. Buscar fazer o melhor possível e principalmente ter humildade. Então ele trata os 2 aspectos. Isso é ser um líder de nível 5. Não adianta você ser carismático se a sua empresa quebrar. Não adianta você ser bonzinho se a tua empresa não atrai recursos. Você vai quebrar e ainda as pessoas vão ficar falando mal de você. Então você precisa ser um líder com esses 2 aspectos. Então, guarda o que eu vou falar para você. Ditar regras não é o mesmo de ser um ditador. Vou repetir. Ditar regras não é o mesmo que ser um ditador. São aspectos antagônicos. Vou repetir isso aqui. Ditar as regras não é o mesmo de ser ditador. Guarda isso no seu coração, que você se torna um líder de nível 5. Agora,
eu quero falar com você os quatro atributos. Isso vai ser muito importante. Eu estou falando desse livro do Jim Kou, Empresas Feitas para Vencer. Eu, depois que li ele e fiz o resumo, eu olho esse livro como antifalência. Inclusive, eu estou criando um curso chamado Antifalência, baseado nos livros do Jim Kou, que são 4 livros. E eu entendo que os conceitos dele, por ser práticos, porque ele foi de empresa em empresa, observando esses conceitos a partir da praticidade diária. Então ele não está falando porque acha, ele está falando porque vivencia isso. Não é à toa que ele foi considerado o sucessor de Peter Drucker, o papa da administração. Você na faculdade com certeza deve ter estudado sobre ele. Eu estudei quando fiz marketing. Então olha que interessante, os 4 atributos mais importantes do líder de nível 5. Primeiro, autoconfiança. Autoconfiança. O primeiro aspecto de um líder de nível 5 é autoconfiança. Daí a importância de tratar a sua inteligência emocional, seu autoconhecimento, a empatia, o autodesenvolvimento e as habilidades sociais, ou seja, como diz Daniel Goleman, a inteligência emocional. Se você for uma pessoa dependente de elogios, carente de acolhimento, você não consegue ser autoconfiante. Sabe aquele empresário que não consegue demitir o funcionário que está dando prejuízo para ele, porque tem medo do que vão pensar dele? Pois é, são pessoas que têm dificuldades emocionais. Então você precisa trabalhar essas questões emocionais para que você seja confiante. Então, um dos atributos do líder nível 5 é a autoconfiança. Crie sucessores para o sucesso, diz Jim Kou. Crie sucessores para o sucesso. Essa é uma tática judaica. Quem aqui foi servido num restaurante por um judeu com kippá na cabeça? Kippá é aquele chapeuzinho que ele tem. Quem aqui? Fala aí para mim. Quem aqui entrou no Uber e o motorista era um judeu com kippá? Quem aqui estava na praia e passou um judeu vendendo sorvete com kippá na cabeça? Quem aqui já viu? Quem aqui encontrou um judeu com kippá, mesmo que a empresa seja dele, ele no balcão atendendo? Dificilmente você vai encontrar. Por quê? Pergunta para mim, por quê? E eu vou falar para você. Sabe por quê? Porque a cultura judaica é a cultura de sucessão. Eu sigo algumas comunidades judaicas e você vai encontrar muitos sites sobre cultura judaica e você vai aprender lá o seguinte, que o ensinamento do judeu para a família é, eu vou resumir aqui, se for necessário vender todas as joias da mãe ou os bens do pai para a educação do filho, segundo a cultura judaica, isso terá que ser prioridade. Por que prioridade? Para que haja a cultura de sucessão. Se eu não dei certo, o meu filho não pode deixar a cultura judaica morrer. Olha que negócio poderoso. Por isso que você vai ver a expressão Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, sucessão. Abraão, Isaac e Jacó. Sucessão. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sucessão. Ou seja, eu trabalho, me estruturo para que a minha próxima geração dê continuidade. É o que Jim Kou está falando. Primeiro aspecto de um líder, de atributos de um líder nível 5 é a autoconfiança, ou seja, eu faço por mim, porém pensando na sucessão. Então, esse tipo de líder
que tem autoconfiança, ele cria sucessores para o sucesso. 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 Eles são autoconfiantes o suficiente para contratar pessoas competentes para que possa sucedê-lo. Tem líderes que eles contratam uma pessoa e quando percebe que essa pessoa é melhor do que ele dá um jeito de demitir a pessoa. Isso acontece muito nas instituições religiosas também, tá? Você vai na igreja, você chega com uma competência, com uma capacidade. Se o líder descobrir que você é melhor do que ele vai dar um jeito de cortar você. Eu estou falando dos líderes que não são líderes nível 5, são líderes medíocres, talvez são líderes nível 1, que tem capacidade, conhecimento, habilidade, talvez líder número 2, habilidade social, talvez o líder de nível 3, que é uma capacidade de gestão, ou o líder de nível 4, que faz a coisa acontecer, mas não consegue atingir o nível de líder 5, que é o líder de equipes, organizações, empresas e negócios que permanecem, que vencem. Se você quiser puxar, entre aspas, o tapete de quem você contratou, significa que você não tem autoconfiança. Significa que você é um líder mediano, ou seja, um líder medíocre. E líderes medíocres lideram ovelhas, mas não conseguem liderar leões. E um leão que lidera um exército de ovelha, consegue vencer um exército de leão liderado por ovelha. Isso aí é um provérbio turco, né? Um leão que lidera, um exército de ovelha lideradas por um leão, vence um exército de leão liderados por ovelhas. Agora, o líder confiante, ele tem capacidade de liderar quem é melhor do que ele. Muito melhor do que ele, mas ele consegue fazer a gestão desses talentos e não excluir, né? Porque quem exclui são líderes medíocres e que não têm autoconfiança. Esses não chegaram ao nível 5 de liderança do Jim Cole. Então serão pessoas que trabalharão, vão desenvolver negócios e empresas boas, mas não extraordinárias, não excelentes. Então eles conseguem as pessoas certas e confiam a elas e delegam coisas importantes. Claro que o processo seletivo vai ser importante, a gente vai ver isso mais na frente, né? Segunda coisa, segundo atributo do líder nível 5. Primeiro, autoconfiante. Segundo, humilde e modesto. Humilde e modesto. Uma das coisas que mais frustra uma equipe é quando você desenvolve um trabalho, fica madrugadas desenvolvendo um trabalho e quando ocorre o reconhecimento, o líder não cita você, ainda que você não tenha necessidade. Mas ele traz todo o mérito, toda a meritocracia para si e não cita os realizadores do projeto. Isso cria um mal-estar entre a equipe e o líder. Então o líder nível 5, segundo Jim Cole, é um líder humilde e modesto. Ele disse que das empresas que têm mais de 15 anos faturando e crescendo anualmente, 95% dos líderes estão nos bastidores. E ele cita muitos americanos, né, que são modestos. Por quê? Porque a autoconfiança não precisa aparecer. Ele está a serviço de algo maior. Por isso que quando Jesus fazia os milagres, ele falava, olha, não conta para ninguém. Jesus não queria aparecer, não conta que eu sou o Cristo. Né? Quando Pedro descobriu que Jesus era o Cristo, falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus, ele fala, beleza, só não conta para ninguém. Por quê? Porque quem tem autoconfiança, quem sabe a sua identidade,
né? Quem tem uma identidade afirmada não precisa ser aprovado pelos outros. Então, esses líderes humildes e modestos, eles demonstram modéstia, que não é fraqueza, que fique claro isso, humildade e agem com calma. Porque se você tem autoconfiança, para que você vai gritar? Para que você vai, quem manda aqui sou eu? Líderes que não têm autoconfianças, líderes que não são humildes, líderes arrogantes, eles vão perder a equipe e vão dispersar os talentos, e não vai atrair talentos que façam a empresa deixar de ser boa para ser excelente. Então, são pessoas calmas, porém com determinação. Sabe, uma época atrás, eu fui fazer um curso lá em Florianópolis. Porém, eu tinha um compromisso às 18h30 em Itajaí. Então, eu saí mais cedo do curso e vim. Quando eu cheguei na BR-101, ali antes, um pouco antes de Itapema, aconteceu um acidente, então o trânsito estava parado. O que eu fiz? Eu peguei do lado direito ali, né? Eu não sei como chama aquele espaço ali que não pode transitar, né? Aquele espaço ali do lado. E eu pensando, não, eu tenho compromisso, eu não posso faltar no compromisso, então eu vou ter que dar um jeito aqui. Eu fui. Quando eu cheguei a uma certa distância, quem que me avistou de lá? A Polícia Federal. Quando a Polícia Federal me avistou, eu voltei para a pista. E para disfarçar, eu fui para a pista do lado esquerdo. Ele já tinha me visto, quando eu apontei, ele mandou eu encostar. Eu encostei com a cara de tacho, e esse cara me deu a lição de moral, que até hoje eu não esqueço, por isso que eu estou citando para você. Ele chegou com muita calma, porque um líder de nível 5, ele é humilde, modesto, porém determinado. Ele não é um bobo, ele sabe o que ele quer. Ele chegou para mim, senhor, boa tarde, o senhor percebeu que o senhor estava na via e você quebrou, né, uma lei de trânsito e você poderia causar um acidente? Aí eu, sim. E aí começou a me dar uma lição de moral. Você sabia que no artigo tal, e começou. Eu não vi a hora dele me multar, pelo amor de Deus, porque ele estava me batendo, mas com a educação, com uma gentileza. Aquele cara é um gentleman. Ele tinha tudo para dizer, seu vagabundo, dá tapa na cara, desce, me dá o documento. Ele tinha tudo para fazer isso, mas ele pediu, por favor, o senhor pode, você tem habilitação aí, o senhor pode me mostrar? Uma calma. Só que sabe o que ele fez? Ele me deu uma multa de R$ 1.200 e eu perdi a minha habilitação. Ou seja, ele foi gentil, ele foi humilde e modesto, mas não deixou de aplicar a lei. E aplicou a lei pesada, porque lá na multa que veio, né, no papel que veio a multa, estava escrito lá que eu estava a 120 por hora. Ele exagerou um pouco, né? Mas eu ia falar o quê se eu estava errado, né? Mas ele foi gentil. Então para você ser o líder da sua empresa, você não precisa gritar, você não precisa espernear, você não precisa bater no peito, aqui quem manda sou eu, porque isso é um sinal de fraqueza. Isso é um sinal de arrogância, de orgulho, de insegurança. Então, esse cara é carismático, mas ao mesmo tempo ele é rígido. Missão dada, missão cumprida. Então, primeiro atributo de um líder de nível 5, autoconfiança. Segundo, humildade e modéstia. Terceiro, ambicioso. Eu já falei aqui anteriormente sobre ambição. E ele diz que um atributo, uma característica do líder de nível 5, ele é ambicioso, ele é autoconfiante, humilde, modesto e ansioso. Essas pessoas se destacam claramente porque assumem a responsabilidade, puxa a responsabilidade para si e não procuram culpados quando as coisas dão errado. Porque
O líder que é autoconfiante, modesto, humilde e ambicioso, se deu certo, todos nós recebemos os louros, os aplausos. Mas se houve um erro, a responsabilidade é minha porque eu sou o líder. Na época do glorioso Império Romano, que tinha o maior exército do planeta, o carcereiro, ele era responsável pelos presos. Se os presos fugissem, ele era que era morto. Era pena de morte, porque era sinal de incompetência. Então, se os presos fugiram, você vai morrer. Essa era uma lei do Império Romano. Ou seja, a autorresponsabilidade. Mas se ninguém fugir, ok, parabéns. Mas se fugir, a responsabilidade também é sua, né? Então assume a responsabilidade e não procura culpar os outros quando as coisas dão errado. Além do mais, esses líderes, nível 5, têm bons princípios. Bons princípios. Não é mentiroso, não é falso, não é hipócrita. Não busca o seu próprio reconhecimento. Esse cara aqui é um dos maiores players do mundo na mentoria de empresários. Os maiores empresários do mundo. Esse cara ensinou o que eu estou falando para vocês aqui. E se você seguir o que eu estou te falando aqui, eu tenho certeza que o seu negócio vai dar uma guinada. Com certeza vai dar uma guinada. Raramente essas pessoas procuram crédito para aquilo que sua equipe conquistou, para o valor que sua equipe conquistou. Eles não buscam crédito para ele. Eles dão crédito para os seus colaboradores. Quarto e último atributo do líder do nível 5 perseguem os resultados sustentáveis. Perseguem os resultados sustentáveis. Perseguem os resultados sustentáveis. Eles não aceitam menos do que tudo. Ah, mas ele não é humilde e modesto? Sim, mas é ambicioso e persegue os resultados sustentáveis. Se o colaborador, se o seu sócio não der resultado, ele não tem dificuldade que, com gentileza, que foi assim que a Polícia Federal me deu a multa, com respeito, ele vai me convidar a me retirar do ônibus, que é a empresa que está indo para um destino. Então, não dá. Por quê? Porque você só vai continuar aqui na minha empresa se você der resultados. Se você não der resultados, pode ser o meu pai, pode ser meu irmão, meu primo, você vai ser demitido. Como diz o Roberto Justo, você está demitido. Eles são ambiciosos em primeiro lugar. Depois, deles conquistarem, né, que é a fase anterior, de eles conquistarem o que é bom para a organização, essa perseguição, esse foco de resultado sustentável, faz com que dentro deles surja um desejo de que a organização tenha sucesso, supere os desafios e busque a recompensa do seu trabalho, a recompensa do investimento. Porque ser empresário aqui no Brasil é um desafio. Ser empreendedor aqui no Brasil, com tanta taxa, com tanto a carga tributária, com tantos impostos, não é fácil. Você vai precisar perseguir os resultados sustentáveis. Gente, fez sentido para vocês? Tá fazendo sentido para vocês? Eu queria que vocês interagissem comigo aqui. Se tem alguma situação, se fez algum sentido para você, se você já trabalhou numa empresa que teve um líder nesse perfil. Fez sentido? O doutor falando, tá, fez sentido sim. Que bom que vocês estão entendendo e eu tenho certeza que vai continuar fazendo sentido, mas no negócio de vocês. Ok, que bom que está fazendo sentido para vocês. Legal, top. Muito bem, então vamos continuar. A gente está perto do fim.
do nosso bate-papo. Então, o Napoleon Hill, baseado em todo esse conceito do Jim Kou, e eu estou linkando essa frase do Napoleon Hill, ele diz o seguinte: é literalmente verdade, presta atenção, é literalmente verdade que você só pode ter sucesso melhor e mais rápido se ajudar os outros a prosperarem. Olha o segredo, olha o feeling do Napoleon Hill, que para mim é um dos maiores influenciadores no mundo empresarial. Olha o que esse cara diz. Eu vou repetir para você, presta atenção, para tudo que você está fazendo, presta atenção. É literalmente verdade que você só pode ter sucesso melhor, que é o sucesso permanente, que é as empresas que foram feitas para vencer. Então, você só pode ter sucesso melhor e mais rápido, sucesso rápido, se ajudar os outros a prosperarem. Presta atenção aqui. Se a sua empresa tem o objetivo de fazer as pessoas prosperarem, o Napoleon Hill, que também foi um pesquisador como Jim Kou, ele está dizendo que o sucesso é sustentável e mais rápido. Sustentável e mais rápido. Mais rápido e sustentável. Sustentável e mais rápido. Mais rápido e sustentável. Ele diz que para isso, você precisa querer ajudar os outros a prosperar. Se você montou um negócio para ganhar dinheiro, você vai falir, você vai quebrar. Se você montou um negócio para ficar rico, desculpa te dizer, você vai quebrar. Se você abriu um negócio, uma empresa, para faturar, você vai quebrar. Ou a sua empresa será uma empresa medíocre que só vai subsistir para pagar boletos. Por quê? Olha quem falou isso. Um cara que conversou pessoalmente e acompanhou pessoalmente os maiores empreendedores do mundo. Ele diz o seguinte: é literalmente verdade, literalmente verdade, ou seja, eu estou falando algo que eu vi, percebi, vivi. É literalmente verdade que você só pode ter sucesso melhor, ou seja, sustentável e mais rápido se você ajudar os outros a prosperarem. Quanto mais você implanta no teu negócio o desejo de as pessoas prosperarem, mais sustentável e rápido a sua empresa cresce. A sua empresa flui. Para que eu abri esse restaurante? Para fazer famílias inteiras prosperar. E eu quero que todos prosperem. Então, quando um funcionário meu se tornar o meu concorrente, eu alcancei o meu objetivo. E incrível, porque se o teu funcionário se tornar o teu concorrente, a partir desse olhar do líder nível 5, você não para de prosperar, os dois começam a prosperar. O Abraão e o Ló, que era tio e sobrinho, eles tinham essa visão. O Abraão tinha um desejo que seu sobrinho prosperasse e seu sobrinho tinha um desejo que Abraão prosperasse. Então eles cresceram muito. Aí Abraão falou assim: olha, nós crescemos demais, está tendo um conflito aqui, então você escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O que ele quis dizer? Se você escolher ir para a direita, eu vou prosperar, porque o meu desejo é que você prospere. E se eu tenho
o objetivo de fazer você prosperar, não tem como eu não prosperar, porque isso é um princípio. Então, o que acontece? O Ló escolhe uma região próspera, com rios, e vai. Região de Sodoma e Gomorra. Abraão fica numa região mais árida. Mas sabe o que acontece? Abraão descobre poços. E o Ló quebra com o tempo. E o Abraão continua. Por quê? Porque empresas feitas para vencer, ela requer que o seu proprietário deseje e que a missão dessa empresa seja que as pessoas, os clientes, os colaboradores, os fornecedores, o sócio, prosperem. Quem disse isso foi nada mais, nada menos do que Napoleão Hill, um dos maiores pesquisadores do mundo organizacional. Como usar a liderança de nível 5? Para a gente terminar aqui. Porque a liderança de nível 5, para vocês lembrar, é marcada pela humildade e determinação. Humildade e ambição. A gente não pode esquecer disso. Então, para a gente encerrar aqui, olha que interessante. Eu vou citar para vocês as atitudes do dia a dia para você se tornar esse líder de nível 5 que faz a coisa acontecer. Presta atenção que eu vou citar para você. Número 1, escutar diversos pontos de vista antes de tomar decisão. Eu estava dando uma mentoria ontem aqui e para dois sócios que tiveram três quebras. Por quê? A gente enumerou na mentoria e a gente descobriu que as 3 quebras foi porque não houve comunicação. Um investiu em um empreendimento sem avisar para o outro porque achava que aquilo ia dar lucratividade para a empresa. E aí, em contrapartida, o outro fez um outro investimento e aí eles começaram a ter problemas financeiros, quebraram 3 vezes, estavam aqui na mentoria para descobrir como fazer para não quebrar novamente. E o que eu falei para eles é o que o Jim Cole ele diz sobre o líder nível 5. Ele diz: escutar diversos pontos de vista antes de tomar a decisão, não depois que tomar a decisão. Segundo, valorizar a tarefa de cada membro da equipe para chegar ao resultado e demonstrar essa valorização na empresa. Então, valorizar a tarefa, a mínima, a mais simples que seja. Elogia a tia da limpeza. Elogie, se for uma pizzaria, o pizzaiolo que está lá suando para fazer pizza. Elogie o entregador. Não custa você fazer isso. Por quê? Porque fazendo isso você demonstra a valorização da pessoa. As pessoas desejam serem valorizadas. As pessoas são carentes, elas precisam ser valorizadas. Às vezes a pessoa não está trabalhando na tua empresa, nem é pelo salário, é pela forma que ela é tratada, pelo acolhimento. Terceiro, chamar para si a responsabilidade de algum fracasso da equipe. Assumir responsabilidade, mesmo que a culpa não seja sua. Só o fato de você assumir a responsabilidade, você cria na equipe um espírito de autorresponsabilidade. Por quê? Porque o corpo é um espelho do cabeça. Evitar falar de si próprio nas reuniões. Gente, tem empreendedor que dá até eles falam de si, porque eu fiz, porque eu consegui, porque... Aí a equipe fala assim, ok, você conseguiu, quem te ajudou a conseguir? E aí, quando isso acontece, a equipe fica desmotivada. Então evite falar de si nas reuniões, nas suas palestras, né? Parar de utilizar exemplo das suas conquistas, não que isso seja errado, mas nessa ocasião não é interessante. Fale das pessoas, elogie as pessoas, joga a sua equipe para cima, você vai ver os resultados que vai acontecer na sua empresa. Dar o exemplo de humildade em cada atitude. Se você quiser que a sua equipe cresça, você precisa dar o exemplo. Por quê? Porque a sua empresa tem a sua frequência energética.
Você é o cabeça, ou seja, o corpo é reflexo do cabeça. Ponha isso no seu coração, guarde isso. Agora, para a gente encerrar mais 2 minutinhos, Cole indica que existe algumas características para saber se a sua empresa contratou o profissional certo ou não. Vamos ver. Vamos ver se você contratou o profissional certo ou você é o profissional certo para ser contratado. Vamos ver, presta atenção. Ele diz que pessoas certas no lugar certo. Pessoas certas, guarda isso aqui. Pessoas certas no lugar certo. Então ele diz: pessoas certas se encaixam nos valores da corporação, na missão, visão e valores, ou seja, vai para a mesma direção do proprietário. Pessoas certas não precisam ser gerenciadas de perto, não precisa de câmera, não precisa mandar, não precisa colocar um gerente, não precisa, porque eles estão comprometidos com eles mesmos. Pessoas certas compreendem que não tem emprego, mas sim responsabilidade. Quem tem emprego são pessoas que buscam assistencialismo, são pessoas dependentes emocionais. Não contrate essas pessoas. Contrate pessoas que compreendam que não têm um emprego. Eles têm responsabilidade de fazer as coisas acontecerem na organização. Pessoas certas fazem 100% do que realmente se propõe a fazer. Aí você contrata um gerente para gerenciar a loja, ele quer mandar as pessoas embora, ele vira um ditador, ou seja, ele não está fazendo 100% aquilo que ele foi contratado para fazer. E por isso que o Jim Cole, ele diz, pessoas certas no lugar certo. Se você contratou alguém que não está dando 100% dentro da função que ele deveria exercer, corta. Ah, mas é o meu primo. Melhor ainda, corta. Você vai ter menos problemas e vai fazer a coisa acontecer. Elas têm uma enorme paixão pela empresa e pelo trabalho que exerce. As pessoas que você contratar precisam amar o seu negócio. Não contrate pessoas que não gostam de você, não gostam do que você fala, não gostam dos teus projetos, não gosta do que você acredita. Não contrate essas pessoas, elas vão fazer você retroceder e vão te dar prejuízos. Pessoal, eu espero ter sido contribuição para vocês e dizer que é uma alegria para mim poder compartilhar esse conhecimento desse livro aqui, ó, que eu li, Empresas Feitas para Vencer. Nós vamos continuar esse bate-papo. Hoje a gente falou sobre liderança, nós vamos falar sobre outros aspectos. Compartilhe essa live, esse bate-papo e me siga lá na minha outra rede social, no Instagram, @Doutor Sistêmico. Que bom, Dr. Jackson, que você gostou, que ótimo, você me motiva a estudar mais, me aprofundar mais, fazer mais laboratório, Anabel, obrigado, para que a gente consiga ser contribuição para o universo e ajudar pessoas a seguir o seu trajeto profissional. Um abraço, tudo de bom, foi uma alegria ter tido esse tempo com vocês. Um abraço.